Eu separei hoje um texto para os pais, e que eu espero poder alcançar toda a igreja. E mesmo o pastor Luiz lá em cima, depois o irmão vai me ajudar a orar, por favor, pelos pais, tá? Porque eu penso, pastor Luiz, pastor Jorge, os pastores presentes, né? Que nesse dia existem 3 sentimentos. Dos filhos com os pais presentes, dos filhos dos pais ausentes, e dos filhos de Deus que estão com remorso porque Deus está longe deles. Para mim, esses sentimentos eles estão presentes essa manhã. Os filhos que têm pais presentes, os pais que têm filhos presentes, e os pais que estão longe de Deus. O longe, naquela sensação de que eu estou aqui e Deus está lá no céu. Nós temos ensinado à igreja, queridos, 2 coisas que eu acho fundamental nesse período. Santo está lá em cima, santo está lá no céu, mas a santidade está ao nosso alcance. E eu vim com uma roupa branca, ou a mais branca possível, acho que é bege, e eu reparei que está um pouquinho sujo aqui, está vendo? Vocês estão vendo? Estão vendo? Tenho certeza que alguém já tenha visto. A roupa toda branquinha, mas se tiver um sujinho, aparece. Santidade é a preocupação de que a roupa que Deus te deu, as vestes novas que Deus te deu, é não ter nenhum sujinho. Isso que é santidade, é se preocupar todo dia em fazer a coisa certa para agradar ao Senhor. Todos os dias. Até o dia que Deus nos tire daqui e nos dê uma roupa que nunca mais vai sujar. Estas vestes estão preparadas para a igreja. Mas o texto que eu separei nessa manhã aos irmãos, está lá em Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7. Deuteronômio capítulo 6, 6 e 7. O próprio Deus orienta o povo, por meio de Moisés, a transmitir a sua fé de geração em geração. Interessante que Deus coloca no coração de Moisés para que ele transmita a fé. A fé, não é a religião. A fé. E quando nós fazemos isso de maneira clara, fica claro o quanto isso é benéfico na nossa convivência familiar. Quando nós falamos da nossa casa, não podemos deixar de ressaltar nesta manhã, com todo o respeito, as ideologias modernas e aquilo que o sentimento social tem nos imposto de maneira muito avassalador, que a autoridade máxima da casa é o pai. Vou repetir, a autoridade máxima da família, a cabeça da família é o homem. E dividindo de maneira prática essa responsabilidade, nós compartilhamos com as mulheres, compartilhamos com as mães solo, compartilhamos com aqueles que vivem outras realidades sociais no mesmo lugar, numa mesma sociedade, numa mesma cultura. Porém, a fé é indispensável para esse ambiente. O que Deus orienta a Moisés é a prática central do Evangelho. E o que quero ressaltar aqui, que todas as vezes que Moisés olhava para o povo, Deus cobrava a Moisés como autoridade na terra, que ele ensinasse a lei de Deus àquela geração. Em memória disso, leio o texto agora para que vocês possam tirar as suas conclusões. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão aonde? No seu coração. Duas coisas ficam claras aqui. Se você quiser se aprofundar no texto, você vai perceber que Deus estava falando especificamente de maneira em que aquela geração não seria a geração que Deus queria. Uma geração de coração duro, uma geração de coração idólatra, uma geração totalmente contrária aos planos de Deus.
Mas a primeira coisa que esta frase do livro de Deuteronômio, escrito pelo próprio Moisés, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno. Nós temos a Bíblia para ordenar a nossa casa. O que é ordenar? Dar ordem, colocar em ordem, tornar o rumo para a direção certa. Se temos então como pais que orientar aqueles com quem nós convivemos, nós precisamos ordenar. É interessante quando a sociedade vê alguém dando ordem, acha que é autoritarismo, né? Acha que é machismo. Mas como devemos ordenar? Segundo as palavras de Deus. Colocar ordem, se a tua vida está em desordem, você precisa ouvir e obedecer a palavra de Deus. E aí a sua geração, seus filhos, ouvirão a palavra de Deus através de você. A primeira pergunta que eu gostaria de maneira aplicável à sua vida, você tem transmitido de maneira oral, você tem simplesmente conseguido transmitir o que Deus ordenou a você que fizesse? Vamos lembrar de duas ordenanças do Novo Testamento que a igreja precisa praticá-la. A primeira é o batismo. E o que é batismo? É morrer para o mundo e viver para Cristo. Você tem ordenado, você tem conduzido a sua casa a morrer para as práticas do mundo e viver para Cristo? Qual a segunda ordem do Novo Testamento através de Jesus? Ceia. Ceia é comunhão. Não é comer e partir o pão uma vez por mês. É comunhão diária. Você tem ordenado, conduzido a sua família a ter comunhão com Deus? A gente quer receita de bolo, irmão. A receita do bolo está aí. A gente busca em tantas outras situações qual é a melhor forma para fazer a nossa casa prosperar. Está aí, a forma mais fácil de fazer a sua casa prosperar. Pode ser que você esteja hoje passando por alguma desordem emocional. Você precisa de Jesus. Desordem financeira, você precisa de Jesus. Desordem social, você não consegue lidar com ninguém. A sociedade se tornou algo muito difícil de se conviver. Você precisa de Jesus. E olha que eu só falei de duas ordenanças: a ceia e o batismo. Se nós cumpríssemos apenas essas duas, olha como que é Deus. Se nós obedecêssemos tão somente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós estaríamos cumprindo todos os demais mandamentos da Bíblia. E nesse mandamento estão as duas ordenanças que eu apliquei como forma prática de entender a fé: convivência, relacionamento, mas com ordem. A segunda coisa desse texto, ele diz: estarão aonde? No seu coração. Há um equívoco, e eu vou traduzir isso com um argumento. Quando nós recebemos dos nossos pais essa herança de religião, muitas vezes nós não nos vinculamos dessas religiões por conta do nosso compromisso emocional com os nossos pais. Não queremos decepcioná-los, não queremos entristecê-los, não queremos trazer nenhum tipo de sentimento ruim a ele, e aí seguimos por uma questão cultural, por uma questão de transmissão hereditária da cultura religiosa, e essa é a tradição mais comum no Velho Testamento. O pai ensinava para o filho, que ensinava para o filho, que ensinava para o filho, até chegar a Jesus. Era esta maneira, e eles seguiam à risca
Eles tinham isso à risca. Eles cumpriam isso de verdade. Mas chegou um tempo, que foi no tempo de Jesus, que Jesus viu que isso impedia a aplicação da fé no coração. Que cultura estava vivendo Jesus? A mesma que Moisés, só que em tempo diferente. No tempo de Moisés, a idolatria eram os deuses do Egito. No tempo de Jesus, a idolatria eram os sacerdotes presentes que ensinavam uma religião que não levava até Deus. Então a questão do coração é que uma vez que você tem a sua vida em ordem, o teu coração está em ordem. O teu coração é o que bombeia a vida para todos os demais órgãos do teu corpo. Se por alguma razão o teu coração entupir, o teu corpo vai ter menos sangue, algum membro, algum órgão do teu corpo falece. Se o teu coração, de alguma maneira, impedir que o sangue chegue às extremidades dos seus dedos, provavelmente vai gangrená-lo e você vai ter que amputá-lo, arrancá-lo. Então o coração tem que estar funcionando bem, para que todas as outras coisas funcionem bem. A fé, ela é racional, começa pelo ouvir, por isso começa na cabeça. Mas ela precisa chegar aonde? No coração. Você precisa se apaixonar pelo que você está ouvindo. Você precisa amar o que você está ouvindo. Você precisa amar a ponto de entender que é de Deus para a tua vida. Isso é que muda a vida do homem. É isso que muda a nossa vida. É isso que transforma a nossa vida. É isso que nos faz permitir que a nossa vida esteja nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E aí, aquilo que ainda está fora de ordem, Deus, no controle, coloca em ordem. Pela fé que está não na cabeça. Não é porque eu ouvi dos meus pais, não é porque eu ouvi do pai do meu pai, mas é porque aquilo que eu ouvi dos meus pais, eu permiti chegar aonde? No meu coração. Muita coisa para um domingo só. E quando eu penso que alguns estão com aquele primeiro sentimento que eu disse de perda, de sensação de ausência, de saudade, quando Jesus ocupa o espaço no teu coração, são apenas sentimentos. Eles não interferem na tua relação com o Deus Todo-Poderoso que se manifesta em eterno amor. Deus nos ama 24 horas. E esse é o amor que nos trouxe aqui. O verso 7, o último versículo da nossa meditação nessa manhã, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, diz assim, agora, leiam comigo, os pais, você as inculcará quer dizer, colocará na cuca a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado aonde? Na tua casa. Não é no WhatsApp, galera. Não é pelo WhatsApp. Filho, vai orar. Filho, vai para a IBD. Filho, o Espírito Santo mandou te dizer. Não. É um tempo que você precisa organizar com seus filhos. Você quer uma vida melhor para os seus filhos? Quer algo diferente do que deixaram para você, para os seus filhos? Gasta tempo com ele na tua casa. Gasta tempo. Andando pelo caminho. Além de sentado em casa, também aonde? Andando pelo caminho. Ao deitar-se e ao levantar. Essa semana eu tive a oportunidade de sair com o Felipe, com o Lucas e com a Sofia. Até publiquei hoje. É uma simples questão de segurança. Não publico no dia nem na hora para não entenderem o que está se fazendo, o que está acontecendo. Simplesmente uma questão de segurança. E publiquei hoje.
E nós fomos ao cinema ver um filme. O Quarteto Fantástico. Filme horroroso. Eles gostam, essa geração gosta. Eu não gostei. É um filme de tecnologia num tempo onde o carro é de 1958, aqueles carros antigos, peixe, aqueles rabo de peixe, tipo da era, né, antiga. Eu não gostei, eu queria ver uma McLaren, uma Ferrari, já que é o Quarteto Fantástico, mas ficou uma coisa muito nítida, que independente dos poderes que eles tinham, eles só tinham poder quando usavam juntos. Isso não é uma máxima de marketing hoje comercial. Mas eu me recordo que tinha uma pessoa, e vocês também, já falecida, quando ele aparecia falando sobre um produto, ele tinha uma cara muito engraçada. E ele fazia a propaganda do Bombril. E o Bombril é uma marca. Ele terminava dizendo assim: só funciona se usar junto. O pai só tem alegria, o versículo está dizendo isso muito claramente, de realizar o seu tempo aqui na terra, porque o meu tempo está acabando na terra. Eu não estou falando que eu vou morrer hoje não, tá? Estou dizendo que a nossa geração está se findando e a nova geração está chegando, e aí deram o nome de A, B, C, hoje tem geração alfa, geração beta, geração não sei o quê. Irmão, seja qual for a natureza da geração do teu filho precisa de pai. E o filho só funciona se você estiver junto. O filho vai fazer o que você faz. O filho vai ser o que você é. O filho vai reproduzir aquilo que você der. O legado, quer dizer, aquilo que você herdou de alguém e deixou para alguém. É você. Só funciona se fizerem o quê? Junto. Então, independente do sentimento que possa estar nessa manhã no seu coração, ou até mesmo a proporção desse sentimento, Deus continua querendo fazer alguma coisa extraordinária comigo, como filho, Deus, Pai. Entendeu, pastor? Junto comigo. Eu não posso impedir isso. Então, agora vamos botar isso na nossa vida particular. Eu, como filho, preciso sentar e ter tempo com meu pai. Eu, como filho, preciso andar com meu pai. Eu, como filho, preciso me deitar com meu pai. E eu, como filho, preciso o quê? Me levantar com meu pai. Como vocês seriam felizes se isso acontecesse na vida de vocês? Imagine andar com Deus. Quem andou com Deus na Bíblia? Quem? Enoque. Quem que falava com Deus assim? Fala, Deus, fala. Está lá no Velho Testamento também. Moisés. Oh, Jesus, a galera sabe a Bíblia aí, varão. Isso aí. Moisés reclamava, né? Quem deitava e levantava com Deus na Bíblia? Que fazia 3 vezes, foi até preso, foi jogado num lugarzinho ruim, por causa disso. Quem? Rapaz, o cara foi jogado no buraco, cara. Então nós temos exemplos de pessoas que entenderam a fé. Eu não podia dar uma Mercedes para cada um de vocês. Queria, mas não podia. Então eu comprei uma meia. E eu vou pedir agora a todas as crianças, com a ajuda da irmã Larissa e da Isabela,
para cada uma dessas crianças presentes, sem ser o meu pai, tá? Vai lá, Pedro, ajuda. Não, pega a minha, pega você a minha lá. E vocês vão receber uma meia. Você vai, pastor, por que não deixou para fazer surpresa? Porque quando você abrir, normalmente a gente abre o saquinho assim, ó, me presta um saquinho desse aí. Presta o saquinho. Aí, gente, isso. As crianças presentes, por favor, não é para dar para o teu pai, tá? Entendeu, varão? Entendeu, varozinha? Aqui. Normalmente a gente pega o presente e faz o quê? Né? Aí eu queria botar uma Mercedes dentro, a chave. Não é Mercedes, tá, querido? Senhor, manda a Mercedes. Não é. Você não queria receber uma Mercedes? Não é? Alguém? Não? Recebe, vende, compra o que você quer, ué. Ué. Olha só. Está ligado na visão, pastor? Deus quer dar a Mercedes, mas não, porque eu não posso pagar IPVA. Gente, olha só, só as crianças ali, olha para mim. Se você não tem condição de pagar IPVA, Deus não vai dar a Mercedes. Mas se Ele te der a Mercedes, Ele vai te dar a condição de você pagar o IPVA, o seguro. E eu quero a Mercedes blindada, classe A, 3A. Não dá mais para andar sem estar blindado. Entendeu, pastor? E com aro 17, porque tem uma com aro 16. Eu também não quero com aro 16, não. Quero com aro 17. Vocês não querem o melhor de Deus, não? Não querem? Quer, irmão José Trindade? Mas hoje o pastor só pôde te dar o quê? Uma meia. E o Pedrinho vai simbolizar, passar para mim, e as crianças que não vão dar para os seus pais. Vocês entenderam, né? Entenderam? Amém? Amém? Tem um rindão ali, ó. O moleque está assim, ó. Eles são demais. É o do Tiago, né, Tiago? Eles são demais. Ficou alguma criança sem poder? Tem mais criança? Vem, filho. Quer não? E a da Luara? Ela não quer vir, não? Ela está cansada. Não é para levar, é para dar. Não é o presente, não é para ela, é para o pai. Vem dar. Ah lá, ela entendeu. Vem, Pedrinho, me ajudar a dar um para um pai. Vem. Não faz mal, filho, você vai me ajudar a dar para um deles, depois você vai levar um para o seu pai. Vem. Então, filho, mas é para você vir dar. Acho que as crianças não se ligaram no negócio. Não. Esse é para você dar. Depois eu vou te dar um para você dar para o seu pai, Anderson. Tá bom? Fechou? Está alegre ou está triste? Cadê o sorriso? Sabe por que é a meia? Sabe por que é a meia? Não é o valor, não. Nem o preço. Foi comprado na Shopee. E eu agradeço a equipe que fez com amor, fez correndo. Mas tem um significado, porque são os seus pés. Eu queria dar o sapato, Nike. Mas não dava para dar Nike para todo mundo também. Ia dar maior confusão, né? O meu é 46, o outro é 37, o outro é 40. Não ia dar condições. Mas a meia é os pés. Então, por onde vocês forem, por onde vocês andarem, por onde vocês passarem, lembrem, se vocês inclinarem o coração de vocês e ensinarem os seus filhos a sentar em casa para falar das coisas espirituais, a andar pelo caminho com o seu filho, pensando nas coisas espirituais,
deitar-se e levantar-se, pensando nas coisas espirituais, vocês serão os pais mais felizes da terra. Podem vir e cada um vai receber. Olha o sorriso, olha o sorriso, olha o sorriso, olha o sorriso. Fica aí que você vai orar com ele, não sai não. Você que deu o presente, fica com ele. Fica com ele, vai lá agora, fica com ele e abraça. Isso. Leozinho, arruma outro pai, no teu pai não. Vai lá, olha lá. Ó, agora vamos fazer assim para sair da muvuca. Vem para cá, para o lado de cá, todo mundo agora, rapidinho. Isso. Algum pai ficou sem receber? Ele já vai descer. Olha, ela deu por Trindade. Em vez de vocês ficarem assim, igual uma bola, fica todo mundo junto ali que vai facilitar para tirar a foto. Isso, 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 isso. Assim é só com o iPhone 16 Pro Max, que aí faz em L. Isso, só chegar um pouquinho, só ficar para frente, vem para frente. Iago, por favor. Edivaldo. Já receberam, né? Isso aí. Vem, Iago, por favor, vem, irmão. Obrigado, irmão. Vocês podem ficar aí à frente, por favor, não sai não, sai não. Pastor Luiz, ore por nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu que és o nosso Pai, o Pai de todos aqui presente, Tu que através do Teu Filho amado Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, para entender, Senhor, que o nosso relacionamento com o nosso Pai é simbólico e nos ensina muito sobre o relacionamento contigo, Pai. Eu te louvo, Senhor, porque aqui estão os pais dessa igreja, que mesmo nas suas dificuldades, nas suas limitações, têm procurado, Senhor, a ensinar os filhos no caminho do Senhor. Nos ajude, Senhor, porque não é fácil ser exemplo. Não é fácil ser exemplo para os nossos filhos. Exemplo 24 horas, como lemos no texto hoje pregado pelo teu filho. Precisamos no caminhar, no andar, estar sempre ensinando os nossos filhos. Isso não é fácil. Precisamos sempre da tua graça, do teu amor, do teu poder sobre as nossas vidas. Eu te peço, ó Pai, que nós como teus filhos, mas ao mesmo tempo, teus representantes como pai em nossas famílias, possamos ter sempre o discernimento que precisamos estar sempre com o Senhor, assim como Abraão, que ouviu a tua voz e levou o seu filho para oferecer no altar. Eu te peço, Senhor, ajude-nos a levar os nossos filhos para o teu altar. Ajude-nos, Senhor, a entender que também o que nós fazemos aos nossos filhos, não é só dizendo que eles têm que ir à igreja, não é só mandando eles lerem a Bíblia, mas o que nós fazemos com eles representa, Senhor, o que eles vão ter de relacionamento com o Senhor. Muitos de nós pais aqui, Senhor, não tivemos os pais como eu. Eu não tive meu pai presente, mas eu tive sempre o Senhor como um pai presente na minha vida. E eu te peço, Senhor, que toda a ferida que nós como pais, e os nossos pais também deixaram em nós,
e essas feridas, essas mazelas nos impedem de ter relacionamento com o Senhor, sejam saradas, Senhor, sejam curadas, Pai, que nós não possamos, de forma alguma, Senhor, o nosso medo de um Pai, de um Deus que vai nos punir, que foi criado por um Pai que foi severo em nossas vidas, seja tratado agora, seja curado em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, se nós temos uma visão do Senhor Deus, que o Senhor é um Deus que não está nem aí para a gente, porque o nosso Pai não esquentava, não nos dava atenção, que seja sarado agora também em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos a viver cada vez mais, todos, como filhos que te amam e te adoram acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.